Queridos irmãos em Cristo, que a paz de Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus chegue até a sua casa, chegue até o seu aconchego, te abraçando, te acolhendo, enxugando as tuas lágrimas e te dando esperança aí para dias melhores. Seja muito bem-vindo ao programa Fortalecimento Emocional do nosso querido pedacinho Lar de Maria. Estamos estudando o livro da Joana de Ângeles, né? Que eu sei que vocês adoram estudar a Joana de Ângeles. E não é só Paulo Shoa que está aqui, né? Para conversar com vocês sobre o livro Luz nas Trevas. A gente tem outras colegas também que toda semana, né? Ou seja, a cada semana a gente tem uma colega diferente aí na tua casa estudando com você esse livro, que é a Kátia Dias, a Fátima, a Cíntia Montarroios. E é muito bom vocês permitirem, né? Que a gente adentre aí o teu coração, que você possa compartilhar suas dores com a gente. E o capítulo Vitória da Luz, a Joana nos alerta essa importância da gente entender por que essas dores da alma, né? Por que essas doenças da alma. E a gente não pode esquecer, meus amigos, que a gente tem uma memória reencarnatória. Sim, memória. As nossas experiências de vida, né, as nossas escolhas, elas não estão pautadas apenas do ventre para agora, né? Pensando só nessa existência. A gente precisa entender que as nossas experiências de vida, elas também contemplam as nossas existências, as diversas existências que eu já tive, que você já teve. E tudo isso ficam memórias de toda essa história reencarnatória nossa. E estas memórias, elas ficam registradas no nosso perispírito. Sabe o perispírito, aquele elemento, aquela substância que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Olha que interessante. Existe uma matriz perispiritual, genética, das nossas memórias. Então, as nossas dores de outras existências, elas acabaram vindo com a gente também para essa existência. Então, tudo aquilo que você escolhe hoje na sua vida, seja comer, vamos dar exemplos aqui para vocês. Eu quero comer pão, eu quero comer pizza, não, eu quero comer uma salada, ou eu quero ir para o Lar de Maria, ou eu quero ir para a Igreja Católica, ou eu quero ir para a Umbanda. São tudo escolhas. Eu gosto de menino, eu gosto de menina, eu quero me casar, eu quero não casar, eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos. Tudo são escolhas, são caminhos que a gente decide trazer para a nossa vida. E todas essas escolhas têm relação com estas memórias que nós temos guardadinhas, e aí a psicologia chama de inconsciente, guardadinhas lá no nosso inconsciente, e que em algum momento da vida elas emergem e aí elas se misturam justamente com as memórias também dessa existência, porque a gente também constrói elas a partir da nossa família, da nossa convivência, da nossa sociedade, da nossa cultura. Agora imagina, tantas memórias, tudo misturado de outras existências e dessa existência. E aí você já imagina as dores da nossa alma, porque tudo aquilo que a gente não gostava, tudo aquilo que a gente viveu em outras existências acabou de alguma forma, vindo na nossa matriz perispiritual. E a gente às vezes não entende por que a gente age de determinada forma para tomar algumas decisões de coisas que a gente sabe que não deveria ter feito, mas a gente acabou fazendo e depois a gente se machucou ou acabou machucando outras pessoas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que para que a gente consiga essa vitória da luz, né, que a Joana propõe no Luz nas Trevas, a gente precisa compreender que nós temos uma memória. E precisamos acolher essa memória, que é a segunda parte do que eu quero dizer para você. Você que está aí nos ouvindo, que está em sofrimento, que está passando pelo processo aí dessa saída da pandemia, que viveu tantas dores ao longo desses 2 anos,
E sem contar o que a gente tinha antes da pandemia, que a gente já vivia, né, num mundo caótico, onde tinha muitas pessoas com depressão, com ansiedade. Imagine pós-pandemia. Então, eu imagino a tua dor que está aí. Eu imagino o quanto para você não está sendo difícil. E eu quero te acolher e dizer para você que a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se perdoar, que você precisa entender que nem você nem eu, nós somos espíritos de luz. Olha só, olha que revelação, nós não somos espíritos de luz. Então, se você sabe disso, isso te dá liberdade para você entender que você pode errar e que você vai errar mesmo. Porque o planeta Terra, ele não é um planeta onde nós estamos viajando para turistar. Nós não somos turistas daqui. É bem importante, tá? Olha o que eu estou te falando. É importante entender isso. Você, eu, nós não estamos apenas curtindo. Porque, veja, quando a gente viaja, não é gostoso viajar, não é? Eu adoro viajar. Quando a gente viaja, a gente quer curtir, né? Quer conhecer aquele lugar, a gente quer conhecer a cultura. Eu adoro conhecer a culinária, porque eu gosto de comer. Não sei vocês, mas eu gosto de comer. Então, eu quero experimentar novos sabores. Mas aí, o que é que acontece? A gente está lá naquele país que a gente não conhece, naquela cidade, a gente foi turistar. E nesse passeio nosso, a gente acaba levando os nossos maus hábitos da nossa cidade de origem e os nossos bons hábitos. E aí o que é que acontece? A gente não fica vigilante para esses maus hábitos que a gente tem, ou bons hábitos. A gente simplesmente está relaxado, está curtindo. E a gente acaba quebrando algumas regras, porque a gente está num habitat diferente. Mas olha só, quando a gente traz essa analogia aqui para o planeta Terra, pensando no nosso processo reencarnatório, e entendendo que aqui a gente não veio turistar, apesar da gente ter trazido nossos maus hábitos, nossas más tendências e outras reencarnações, mas a gente veio aqui por um único motivo. Um único motivo. Estudar. Se a gente veio estudar, isso diz que a gente é aluno, meus amigos. E se a gente é aluno, a gente vai errar. Ninguém tira 10 sempre. Por exemplo, você quando estava lá no ensino fundamental, lá na sua primeira série, segunda, terceira e por aí vai, você sempre tirava 10 nas matérias? Eu acho pouco provável. Muito pouco provável. A gente sempre vai tirar um 6, pode tirar um 5, um 1, 0, 8, 7. Não é assim? Então, primeira coisa, a gente precisa entender que nesse processo de dor que você está sentindo aí agora, acolha a sua dor e saia do lugar de vítima, tá certo? Saia do lugar de vítima, porque a vítima anda coladinho com a autoobsessão. E se você hoje está no ponto 0 da sua existência e você quer ir para o ponto 1, você precisa se libertar do vitimismo. E para se libertar do vitimismo, a gente não pode alimentar, sabe o quê? Um lugar muito legal da gente ficar, que a gente acha maravilhoso, a ilusão. A gente alimenta as ilusões, sabe? A gente cria muitas expectativas, a gente tem ilusões sobre a gente, ilusões sobre as pessoas. E aí essa mochila que tá aí agora nas tuas costas, ela tá muito pesada e ela te deixa numa zona de conforto que tu estás achando que é muito legal ficar, porque a gente tem medo de enfrentar o novo. Então, eu quero te convidar a se acolher, não carregar a mochila de ninguém. Você tem a sua mochila, eu tenho a minha mochila, seu pai tem a mochila dele, a sua mãe tem a mochila dela, o seu esposo e a sua esposa têm a mochila deles e os seus filhos também. Não adianta querer mudar todo mundo, não adianta querer fazer pelas pessoas, que todos nós temos processos únicos reencarnatórios. Ninguém faz nada por ninguém no processo evolutivo. A gente tem que fazer por nós e a partir do nosso exemplo, a gente pode influenciar outras pessoas a agirem também parecido, mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada que a gente acha que é certo, porque não necessariamente o que a gente acha que é certo é bom para o outro, certo? Então, esvazia essa mochila das tuas ilusões e das ilusões dos outros e simplesmente acolhe
que você vai errar, que você não é espírito de luz. Então, se você agora está sofrendo, está sentindo essa dor, lembre-se, você não está turistando aqui na Terra, você veio para estudar. E para estudar, você vai precisar cuidar de 3 coisas. 3 coisas a gente precisa ter na nossa bagagem para poder estar aqui na Terra. Olha só, cuidar do corpo físico, sim, porque a gente não vai ficar com esse corpinho até, vamos lá, vamos supor que a gente vive até 80, né? Aumentou a expectativa de vida agora, vamos supor que a gente vive até 80. A gente não vai ficar sempre assim. E outra, o que a gente come, a depender do que a gente come, a gente mata nossas células. Então, talvez a gente esteja entrando num processo vamos supor, diminuir a nossa expectativa de vida. Então, para a gente estudar aqui na Terra, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico para a gente poder ter ele forte, firme, para que nos dê sustentação, vamos assim dizer, para a gente seguir. Segundo, a gente precisa cuidar do nosso espírito. Estar aqui na Terra é cuidar do espírito. E para cuidar dos espíritos, meus amigos, a gente precisa da leitura, a gente precisa silenciar a nossa mente para poder a gente estar em contato com o que os olhos da carne não vê. A gente precisa estar além do que a matéria palpável, do que a gente está tocando, a gente consiga enxergar. É o que transcende, é o que está além. E a gente silencia a mente da gente ouvindo uma música que te relaxa, fazendo meditação, entrando em oração, aquele êxtase quando a gente está na oração, que a gente diz assim, Senhor, eu estou aqui querendo só te ouvir, Senhor, fala para mim. Eu vou ficar caladinha aqui, Senhor, eu vou deixar aqui minha mente limpa só para te ouvir. A gente silencia a mente da gente quando a gente está fazendo um carinho lá no nosso pet, sabe? Naquele gatinho que você tem, naquele cãozinho, ou em outro tipo de animalzinho, aquele animalzinho que você ama, que te faz bem. A gente, nesses momentos, a gente silencia a mente. Silencia a mente quando a gente está andando, sabe? Entre as flores, olha que legal. Quando a gente está em contato com a natureza, que a gente sente o aroma, né? Do verde, né? Aqui, do cheirinho da natureza. Quando a gente vê uma margarida, eu adoro margaridas, gente, é muito lindo. Toca a alma da gente, né? Quando a gente vê uma rosa, uma orquídea. Isso tudo silencia a mente. A gente precisa disso para poder entender o nosso estudo aqui na Terra. E por último, a gente precisa cuidar do nosso psicológico. Porque sem saúde mental, meus amigos, um dia que a gente vai parar, vai entrar no processo de loucura. Loucura absurda, né? Porque, olha, são tantos estímulos no mundo, é tanta coisa que a gente vê, que se a gente não se reequilibra, como é que a gente pode se ajudar? Como é que pode ajudar o nosso próximo? E pode ajudar a natureza, os nossos pets, né? Não é assim? Então, a lição de hoje que eu quero deixar para vocês é essa. Nós não somos turistas do planeta Terra. Nós somos estudantes. E como estudantes, a gente vai errar e tá tudo bem, a gente se acolhe. E que quanto mais ilusões a gente alimenta, mais distante a gente fica do nosso objetivo, que é evoluir. Então é muito melhor a gente tirar essa mochila pesada, deixar as pessoas serem o que elas querem, cuidar da nossa existência e seguir através do estudo, das obras dos livros que você tem afinidade, através da sua oração, estudar, disciplina, 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 assim disse Emmanuel, não é assim? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus chegue até tua casa. Que a equipe da nossa querida veneranda Joana de Ângeles, né, com a sua psicologia aí universal, toque o teu coraçãozinho, te dando força e coragem para você enfrentar as sombras, que todos nós temos sombras, né? Mas que bom que a gente tem sombras, que bom que a gente está nesse planeta lindo chamado Terra, com tanta coisa bacana para a gente poder ver, para a gente poder contemplar. Que bom que Deus deixou a gente vir para o planeta Terra. Que bom, que bom. Então, até
o próximo programa, meus irmãos, do fortalecimento emocional, com Jesus aí em teu coração e a nossa Mãe Santíssima. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.